Maganda Ubaga, bom dia, na língua filipina, onde as nossas irmãs estão aqui nessa bela missão em Masbate, aqui na ilha. Nessa ilha já tem 5 dialetos, então para além do inglês, que é a língua falada pelas pessoas que têm um pouco de estudos, tem inúmeros dialetos e esse dialeto que é o principal da ilha de Masbate, é o que as nossas irmãs estão aprendendo. Maganda Umaga, bom dia. Então é com muita alegria que nesse dia 9 de abril estamos aqui já nas vésperas da Semana Santa, já esse fervor, essa alegria de nos prepararmos para a grande Semana Santa do ano. É o momento mais forte do ano e que, com grande fervor, toda a nossa família espiritual se prepara para viver na África, na América, na Europa e agora na Ásia também. E quero me alegrar por tudo que vivemos justamente com esses 17 anos da fundação da nossa Casa Sementinhas de Amor, por todo o trabalho ao longo desses 17 anos, por todas as pessoas que começaram essa fundação, porque uma fundação começa sempre na nossa pobreza humana e também material. Então é sempre uma experiência de morrer para dar à luz e gerar muitos frutos. Então nos alegramos pelos 17 anos desta fundação que tem dado tantos frutos e nos alegramos por todos aqueles que aí deram as suas vidas desde a primeira equipe até a equipe atual. Deus seja louvado. Isso nos dá esperança também para a fundação das Filipinas. Começamos como uma pequena sementinha, as 3 irmãs. É bonito perceber que as 3 irmãs que estavam no Canadá, um dos países mais ricos, hoje estão juntas num dos países mais pobres, aqui em Masbate, Filipinas. A ilha se chama Masbate e a nossa região Milagros, quer dizer milagres, milagros. Então estamos numa região onde certamente vamos ver muitos milagres aqui, juntamente com a Fazenda da Esperança, que fundou esta fazenda em 2013. Então a comunidade Sementes do Verbo vem para ajudar a Fazenda da Esperança e depois desenvolver também o seu carisma nas Filipinas. Tivemos um encontro muito bonito com o nosso bispo, Dom José Mantolo, que sofre de um câncer, e quando eu lhe disse que o nosso fundador tinha vivido um câncer ainda muito jovem, que foi graças a esse câncer que ele se converteu, e ele me disse, pois é, então é por isso que Deus me dá um câncer de 20 anos, eu espero que ele me dê um novo câncer daqui a 20 anos para que eu me converta ainda mais. Então, um homem com um grande humor, um grande abandono nas mãos de Deus, um santo bispo, e pudemos participar da ordenação de 3 padres, um belo momento de celebração com tudo que a igreja aqui vive, várias congregações que já estão há anos, uma congregação que já celebrava esse ano 50 anos de presença nessa ilha. Então, a alegria de ver a igreja que evangeliza esse povo e que também é por ele evangelizado. São 7.700 ilhas. E então uma diversidade de uma população muito numerosa, maioritariamente católica, muito sedenta de Deus. No nosso livro de vida nós continuamos esse aprofundamento sobre a nossa consciência. O 133 diz justamente sobre a formação da consciência. Não nos é pedido apenas de conhecer a lei divina, mas de cumpri-la e vivê-la testemunhando-a. Para fazer isso, a nossa consciência tem necessidade de ser formada. Do Concílio Ecumênico Vaticano II, o Gaudium et Spes, número 16, diz assim: no fundo da própria consciência, o homem descobre uma lei que não se impôs a si mesmo, mas a qual deve obedecer. Essa voz que sempre está a chamar ao amor do bem e fuga do mal, soa no momento oportuno, na intimidade do coração. Faz isso e evita aquilo. O homem tem no coração uma lei escrita pelo próprio Deus. A sua dignidade está em obedecer-lhe e por ela é que será julgado. A consciência é o centro mais secreto e o santuário do homem, no qual se encontra a sós com Deus, cuja voz se faz ouvir na intimidade do seu ser. É sobre esta consciência que deveremos prestar contas dos nossos atos, mas o pecado torna a nossa consciência cega, cobrindo-a com um véu, sabendo que a consciência foi purificada no nosso batismo, mas ela necessita continuamente de ser purificada.
Hebreus 10, 19 a 25. Sendo assim, irmãos, temos toda a liberdade de entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Nele temos um caminho novo e vivo que Ele mesmo inaugurou através do véu, quer dizer, através da sua humanidade. Temos um sacerdote eminente constituído sobre a casa de Deus. Aproximemo-nos então de coração reto e cheio de fé, tendo o coração purificado de toda a má consciência e o corpo lavado com água pura. Sem esmorecer, continuemos a afirmar a nossa esperança, porque é fiel quem fez a promessa. Velemos uns pelos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras. Não deixemos as nossas assembleias, como alguns costumam fazer, procuremos antes animar-nos. 1 Pedro 3, 19 a 21, no qual foi também pregar aos espíritos em prisão, a saber, aos que foram incrédulos outrora, nos dias de Noé, quando Deus, em sua longanimidade, contemporizava com eles, enquanto Noé construía a arca, na qual poucas pessoas, isto é, 8, foram salvas por meio da água. Aquilo que lhe corresponde é o batismo, que agora vos salva. Não aquele que consiste na remoção da imundície do corpo, mas no compromisso solene da boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. O cardeal John Henry Newman, que diz: a consciência é o primeiro de todos os vigários de Cristo. 1 João 3,20, se o nosso coração vier a nos condenar, Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Não se trata de se fechar sobre si mesmo para examinar a sua consciência, mas descobrir o que ela lhe pede ou não de fazer. Lucas 15:17, caindo em si mesmo. Volta a tua consciência, interroga. Voltai, irmãos, ao vosso interior e em tudo o que fizerdes, atentai para a testemunha, Deus. Santo Agostinho, que nos dá essa belíssima definição através da homilia sobre a primeira epístola de São João. Santa Teresa d'Ávila, nas Terceiras Moradas, vai dizer: não acreditemos que entramos no céu se não entrarmos em nós mesmos para nos conhecermos, para considerarmos a nossa miséria, para saber quais são as nossas obrigações para com Deus e implorar muitas vezes a sua misericórdia. Seria uma loucura, mas como não posso fazer com que o meu passado não tenha acontecido, o meu único remédio é voltar à sua divina misericórdia. A educação da nossa consciência é o trabalho de toda uma vida. Teria sido preciso começar desde os primeiros anos da nossa infância. E o Catecismo da Igreja Católica, 1784, uma educação prudente ensina a virtude, preserva ou cura do medo, do egoísmo e do orgulho, dos ressentimentos, da culpabilidade e dos movimentos de complacência. Nascidos da fraqueza e das faltas humanas, a formação da consciência garante a liberdade e gera a paz do coração. Na perspectiva das relações comunitárias, o trabalho da formação da nossa consciência é importante tanto para a nossa vida espiritual como para a qualidade das nossas relações humanas. Então, muito importante esse número sobre a formação da nossa consciência, que é um trabalho que vai durar toda a nossa vida. E você certamente já experimentou essa vozinha interior que te diz: faz isso, não faças aquilo, ou não faças agora, ou deixa para depois. E muitas vezes a pessoa não obedece à sua consciência. Ao mesmo tempo, temos que não desanimar nem desertar, como nos fala a carta aos Hebreus, mas ao contrário, animarmos-nos e recomeçarmos esse trabalho contínuo de formação permanente da nossa consciência. Educar a nossa consciência é um trabalho para toda a nossa vida. E por isso é preciso começar desde o mais cedo, por isso que a comunidade Sementes do Verbo faz festivais de crianças, o despertar da fé, a formação para retiros para as crianças, os escuteiros com o carisma Sementes do Verbo, todo esse trabalho desde a primeira infância, porque justamente para formarmos a nossa consciência para aquilo que devemos fazer. E Santa Teresa d'Ávila nos dá essa preciosíssima definição: não queiras entrar no céu se não entrares antes em ti mesmo. Entrando dentro de nós, vamos perceber tudo o que nós precisamos de clamar misericórdia a Deus e por isso pedir a sua misericórdia, por isso pedir a sua graça para podermos ser fiéis àquilo que Ele nos pede. Ezequiel 37, 21 a 28, diz-lhes assim
o Senhor Deus: eis que vou tomar os filhos de Israel dentre as nações, para os quais foram levados, e reuni-los-ei de entre todos os povos, e os conduzirei para a sua terra. E farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e haverá um só rei para todos eles. Já não constituirão duas nações, nem tornarão a dividir-se em dois reinos. Não voltarão a contaminar-se com os seus ídolos imundos, com as suas abominações e com todas as suas transgressões. Hei de salvá-los das suas apostasias, com que pecaram, e hei de purificá-los, para que sejam o meu povo e eu seja o seu Deus. O meu servo Davi será rei sobre eles, e haverá um só pastor para todos, e andarão de acordo com as minhas normas, e guardarão os meus estatutos e os praticarão. Habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó, terra em que habitarão os vossos pais, e nela habitarão eles, os seus filhos e os filhos dos seus filhos para sempre. E Davi, o meu servo, será o seu príncipe para sempre. Concluirei com eles uma aliança de paz, a qual será uma aliança eterna. Estabelecei-los-ei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. A minha habitação estará no meio deles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Assim saberão as nações que eu sou o Senhor, aquele que santifica Israel, quando o meu santuário estiver no meio deles para sempre. É bonito porque numa fundação é exatamente isso que nós experimentamos. A primeira coisa que a comunidade faz quando chega na fundação, e hoje mesmo estamos fazendo isso, é preparar o lugar da habitação do Senhor. Não é nem tanto instalar primeiro os missionários, mas é instalar a morada de Deus. Pintar a capela, arrumar, tornar belo, tornar mais digno, mesmo se é num lugar pobre, dar toda a dignidade que possamos dar, porque é a partir dessa beleza de Deus que podemos justamente dar toda a graça de unidade, receber toda a graça de unidade que Deus quer dar à fundação, e depois de fazer dessa pequena semente inicial um grande povo, um povo que vão descobrir que o Senhor é o Deus de Israel, é Ele que vai nos reunir, é Ele que vai fazer de nós um só coração e uma só alma. No Salmo, meditemos Jeremias 31. As nações, escutai a palavra do Senhor, anunciai-a às ilhas longínquas, dizei, aquele que dispersa Israel o reunirá, ele o guardará como um pastor o seu rebanho. Porque o Senhor resgatou Jacó, libertou da mão dos mais fortes. Eles virão gritando de alegria sobre os altos de Sião. Afluirão aos bens do Senhor. Então a virgem terá prazer na dança, e juntos os jovens e os velhos. Converterei o seu luto em alegria, consolá-los-ei e alegrá-los-ei depois dos sofrimentos. O Senhor, quando visita uma alma, Ele faz esse trabalho de consolo profundo e de alegria profunda. Ele vem reunir aqueles que estão dispersos e vem reunir em nós tudo o que está disperso. Então, o que é o mistério de uma fundação? É permitir que o Senhor fale de novo ao seu povo e, através da pregação da palavra, Ele possa verdadeiramente curar os corações, consolar as almas. A primeira coisa que nós fazemos aqui nas Filipinas justamente é essa pregação dessa Léxio Divina. Para quê? Para que em todas as nações, em todas as línguas, possa se escutar a palavra de Deus que consola, que cura, que reúne. Na primeira missa que fomos na catedral com o nosso bispo para a ordenação de 3 novos sacerdotes, no fim o sacerdote que estava, que é o pároco da catedral, veio ter conosco e veio nos dizer: irmã, sou responsável da social media e quero a vossa ajuda, preciso da ajuda do vosso carisma. Então, bonito perceber que hoje, mesmo nas mídias, é preciso esse ecoar da palavra de Deus, essa formação para alimentar tantas pessoas sedentas. Imaginem aqui nesse grande arquipélago com tantas ilhas, 7.700 ilhas, onde é tão difícil ir de uma ilha para outra. Tem mais de 20 tufões durante o ano, então as pessoas estão sempre nesse alerta do mau tempo, daquilo que pode acontecer. Como é difícil o ter acesso às pessoas e o quanto a internet pode de verdade ajudar nessa semente que é lançada nos corações. João 11, 45 a 56. Muitos dos judeus que tinham vindo à casa de Maria, tendo visto o que ela fizera, creram nele.
Mas alguns dirigiram-se aos fariseus e lhes disseram o que Jesus fizera. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram: que faremos? Este homem realiza muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele e os romanos virão, destruindo o nosso lugar santo e a nação. Um deles, porém, Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, disse-lhes: vós de nada entendeis. Não compreendeis que é de vosso interesse que um homem morra pelo povo e não pereça a nação toda? Não dizia isso por si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para congregar na unidade todos os filhos de Deus dispersos. E a partir desse dia, resolveram matá-lo. Jesus, por isso, não andava em público entre os judeus, mas retirou-se para a região mais próxima do deserto, numa cidade chamada Efraim, e aí permaneceu com todos os seus discípulos. Ora, a Páscoa dos judeus estava próxima, e muitos subiram do campo a Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. E eles procuravam Jesus e estando no templo, diziam entre si: que pensais? Virá ele a festa? Muito forte essa palavra, Jesus que será esse que vai morrer para que todos tenham a vida. Ele morre nesta Semana Santa para que eu tenha a vida. Ele morre para que você tenha a vida. Ele morre para nos congregar na unidade. Quer dizer que a nossa vida, a nossa unidade tem um preço, é o sangue de Jesus. Então levemos a sério esse sangue de Jesus, levemos a sério esse dom da vida de Jesus por cada um de nós e façamos festa, porque o Senhor, na sua misericórdia, não esqueceu de nós. Os Sermões de São Gregório de Nazianzo diz assim: se és Simão de Cirene, toma a cruz e segue Jesus. Se és qual ladrão que está crucificado com Cristo, como homem íntegro, reconhece a Deus. E se por tua causa e por teu pecado ele foi tratado como um malfeitor, torna-te justo pelo seu amor. Adora aquele que foi crucificado por tua falta. Presa à tua cruz, aprende a tirar proveito até da tua própria iniquidade. Adquire a tua salvação pela sua morte. Entra com Jesus no paraíso e saberás que bens perdestes com a tua queda. Contempla as belezas daquele lugar e deixa que o ladrão rebelde fique dele excluído, morrendo na sua blasfêmia. Se é José de Arimateia, pede o corpo a quem o mandou crucificar, e assim será a tua vítima que expiou o pecado do mundo. Se és Nicodemos, aquele adorador noturno de Deus, unge-o com perfumes na sua sepultura. Se és Maria, ou a outra Maria, ou Salomé, ou Joana, derrama tuas lágrimas por ele. Levanta-te de manhã cedo. Procura ser o primeiro a ver a pedra do túmulo afastada e a encontrar talvez os anjos, ou melhor ainda, o próprio Jesus. Que o Senhor nos prepare para essa grande Semana Santa, que Ele nos prepare nessa semana que vai agora começar com justamente a Semana dos Ramos, o Domingo dos Ramos. Nós teremos aqui o nosso bispo para abençoar a nossa casa, abençoar essa nova missão e todos juntos vamos dizer-lhe: Nari to ako. Eis-me aqui.